Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Equilibre-se desta semana, o nosso encontro semanal para falar um pouquinho sobre saúde e qualidade de vida. Hoje eu recebo o oftalmologista André Hermes Agnoleto. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Isabel. Boa noite aos ouvintes que estão nos vendo e nos ouvindo hoje. Bom, pessoal, hoje o doutor André está aqui para falar de um dos aspectos importantes relacionados aí aos cuidados da visão. Como já é comumente conhecido, as pessoas falam muito, mais de 90% das visitas ao médico oftalmologista se referem à questão do óculos, né? Seja para trocar o grau ou para iniciar aí, né, doutor, esse contato para poder enxergar melhor. Essa questão da baixa de visão é tranquilo, digamos assim, para algumas pessoas, elas conseguem se adaptar ao óculos com mais facilidade, mas nem todo mundo é assim. Por isso, a gente vai conversar um pouquinho para ele dar algumas dicas para facilitar o dia a dia de todo mundo. Doutor, inicialmente então, quais são os principais motivos, né, as principais doenças que acometem as pessoas nas consultas? Certo, Isabel. Então, a maior causa, como você falou mesmo, das consultas oftalmológicas, elas são relacionadas ao grau do óculos, né? O paciente ele vem com uma baixa de visão, às vezes, até quando ele vai fazer a carteira de motorista, né? O colega médico que faz a avaliação, ele sugere que o paciente venha à consulta oftalmológica por conta da baixa visão, tá? Então, a principal causa, 90% dos atendimentos que a gente tem em consultório, né? Acredito que para todos os oftalmologistas seja assim, 90% deles são para o uso do óculos ou por baixa visão. Tá? Essa baixa visão ela é reversível, ela é um óculos que a gente adapta, né? E o paciente acaba enxergando melhor, né? Claro, com o uso do óculos. E o que a gente presencia, né? Boa parte das vezes, não em todo mundo, porque a gente vê muita gente usando óculos, né? Mas é que alguns pacientes eles não se adaptam bem ao óculos, tá? Por algum motivo, enfim, o pessoal ou do óculos mesmo, né? E isso gera alguma dificuldade. Então, o que a gente gostaria de esclarecer algumas coisas a respeito do tipo de óculos ideal, né? E também a respeito de algumas alternativas, né, ao uso do óculos. Porque o óculos, ele é uma ferramenta que a gente tem, né, o médico e o paciente, para melhorar a visão. Mas existem outras ferramentas, certo? E entre eles são lentes de contato, cirurgias, enfim, né, para a gente diminuir ou ficar livre do óculos, no caso, né? Certo, doutor. E em relação aos problemas, propriamente dito, pode ser uma miopia, o astigmatismo, seriam esses os mais comuns? Isso, o mais comum hoje em dia, pelo menos nos adolescentes, seria a miopia, né, que a gente vive uma epidemia, né, da miopia, possivelmente relacionada ao uso de eletrônicos, né, querendo ou não, nossos adolescentes eles não têm a mesma convivência em ambientes externos, né, como a gente viveu e nossos antepassados viveram mais ainda. Então, esse ambiente mais fechado, né, dentro de apartamento, casas, né, ele faz com que aconteça essa epidemia de miopia. E, realmente, o principal caso hoje seria a miopia. Astigmatismo também e hipermetropia, que seria outra causa também. Tá? E, claro, os pacientes após os 40 anos, né, que é a causa mais comum de óculos, né, seria a presbiopia. O que seria a presbiopia? É a dificuldade de enxergar de perto. Seria o popular braço curto, né? O paciente ele tem que esticar um pouquinho o braço para enxergar de perto, principalmente as letras menores, né? Essa seria a maior causa de óculos, né, para pacientes após os 40 anos de idade. Doutor, eu acho que vale a gente destacar a importância das pessoas procurarem. Hoje em dia, eu acredito que seja mais comum realmente a busca, né, pelo atendimento, para melhorar essa qualidade de vida. Afinal de contas, a visão é essencial, certo? Isso. Boa parte da procura que a gente evidencia, né, nos consultórios, ela está relacionada aos eletrônicos, computador, celular, enfim, telas. As nossas telas de TV hoje em dia são de melhor qualidade. Então, para conseguir enxergar os detalhes, a gente precisa, às vezes, corrigir pequenos erros de refração que não são literalmente doenças, são alguns detalhes da nossa visão que a gente consegue enxergar. Mas, se colocar um óculos, por exemplo, ou uma lente, enfim, a visão fica melhor e fica de melhor definição, melhor qualidade, né? E boa parte devido ao uso dos eletrônicos. Então, seria o principal fator hoje de procura, né? Essa visão de perto do celular, né? Que as pessoas, todo mundo acaba usando o celular hoje em dia, né?
Então, a dificuldade visual, principalmente depois dos 40, 45 anos, que é o que a gente mais presencia, ou ela está relacionada ao celular, né? O paciente ele até tenta aumentar o tamanho da letra no celular, mas mesmo assim a definição não fica boa. Então, às vezes é para ver a foto no familiar, às vezes é para ler um texto, né? Tem essa dificuldade. E a principal, pelo menos a principal queixa que a gente percebe é essa. Às vezes o paciente até ele não adapta o óculos, não consegue usar direto, mas ele precisa do óculos, né? Então, eu ouço muito todo dia no consultório isso, doutor, eu tenho 2, 3 óculos, um fica aqui, outro fica lá, porque eu não gosto de usar, mas eu preciso porque eu não consigo mais enxergar de perto, né? Então, essa queixa é muito relacionada aos pacientes após os 40 anos, né? Os adultos, né? Ao contrário das crianças, que é outro tipo de grau, enfim, mas a adaptação costuma ser mais fácil em crianças e adolescentes, né? Apesar a gente imaginar uma dificuldade maior em criança, né? Mas eles não têm tanta dificuldade, né, de se adaptar. Um exemplo que eu dou para os meus pacientes é o seguinte, Isabel. Se você aprende a andar de bicicleta quando é novo, é mais fácil, né? Agora, você pegar uma bicicleta depois dos 40, né? Seria muito semelhante essa ideia, né? Então, você começar a andar de bicicleta após os 40 anos é mais difícil. Se você já começa a andar de bicicleta antes, fica mais fácil, né? Com certeza. E, doutor, interfere na qualidade de vida a questão da visão, da boa visão, do contrário também, né? Porque pode dar dor de cabeça, uma série de fatores que interferem. Exato. Então, alguns sintomas relacionados à visão, né, seriam o embaçamento, né? A primeira coisa, a qualidade ruim de visão. A primeira coisa, você fala com alguém que está ao seu lado e ele está vendo uma coisa que você não vê. Bem, é o primeiro sintoma que você talvez esteja precisando de uma correção, né? Dor de cabeça. Geralmente, a dor de cabeça relacionada à visão, ela não é uma dor de cabeça que inicia no início da manhã, por exemplo, né? Salvo trabalhadores que ficam trabalhando à noite, né? Principalmente na enfermagem, enfim, né? Que tem um turno inverso, né? Mas a média da população que trabalha durante o dia ou que acorda cedo, a dor de cabeça relacionada ao óculos, né? A falta do óculos ou ao esforço visual, ela ocorre no final do dia, tá? Ou após o meio-dia, já com o esforço visual, ela acaba sofrendo esse sintoma que seria a dor de cabeça, né? Outros sintomas seriam a pressão próxima na região dos olhos, né? Cansaço, né? A pessoa vai tentar ler, ela consegue ler 2, 3 linhas, aí ela já não consegue ler o restante, já se sente cansado, né? E isso acaba baixando a produtividade dela, não necessariamente a concentração, né? A concentração, não necessariamente produtividade financeira, mas a produtividade até de leitura, né? A pessoa pode ser uma leitura prazerosa e acaba não tendo mais o prazer de ler, né, no caso. Então, esses são os sintomas que a gente percebe nos pacientes assim no consultório, né, no dia a dia. Bom, doutor André, então, no caso do paciente que ele recebeu a recomendação para utilizar o óculos, né, ou a lente, os cuidados que tem que ter na hora da escolha, que eu acho que é muito importante, né, porque existe uma variedade e, claro, que deve ser adequada a cada situação. Se você explicasse. Então, o óculos, ele tem uma adaptação que depende muito pessoal do paciente, né, e do que ele, por que ele vai usar o óculos. Então, dependendo do motivo, por exemplo, se a pessoa ela lida com coisas muito pequenas, ela, por exemplo, é uma costureira, enfim, depende do que ela vai fazer com o óculos, isso pode mudar alguns aspectos do óculos, tá? A gente orienta algumas coisas durante a consulta, mas às vezes a melhor orientação sobre isso é feita na ótica mesmo, tá? Que é a formação do ótico mesmo, seria essa, né? Dentro da ótica, ele está lá para justamente entender a dor do paciente em relação ao uso do óculos. A nossa prescrição médica, ela costuma ter um padrão, né, que seria o longe e o perto. Mas esse longe e perto, às vezes, ele varia conforme a necessidade de cada situação. Então, quem usa o computador, né, e isso, o paciente na ótica, né, falando sobre isso com o profissional ótico no estabelecimento, ele consegue definir melhor o formato da lente, né, o formato da armação, enfim. Então, não é só uma parte estética, digamos assim, o óculos, né? Ela tem a parte técnica, que deve ser confiado ao ótico, né? Isso, claro, e cobrado também se a adaptação ficar um pouquinho difícil, né? Mas se não tiver essa conversa bem definida, né, com o pessoal que vai produzir, confeccionar o óculos, provavelmente vai ter alguma dificuldade para adaptação, tá? Então, isso que eu sempre oriento meus pacientes. Escolha o local que você vai ter uma boa orientação a respeito do uso, né, do óculos. Então, quem tem alguma profissão que precisa de uma visão
pouquinho diferente, né? Por exemplo, você precisa ver alguma coisa de perto olhando para cima, né? O óculos convencional para presbiopia não funciona, talvez teria que usar um óculos somente para perto, sabe? Então, são algumas macetes que a gente costuma orientar, mas a melhor orientação mesmo, geralmente, ela é feita na ótica a respeito desses detalhes, né? E, claro, se o paciente não adapta, a gente orienta os outros recursos ópticos que a gente tem, né? Que não são somente o óculos, é o mais simples, talvez, o mais fácil, porque você tira, põe, limpa, né? Faz o que for necessário de uma maneira bem fácil. Mas a gente tem outros, né? Seria a lente de contato, as cirurgias, né? Para corrigir o grau. Então, existem hoje diversos recursos para a gente diminuir, digamos, o uso do óculos ou melhorar a adaptação, porque a adaptação, que seria o prazer de usar, de ter a visão boa, né? Ela tem que ser prazerosa. Se você põe um óculos que tem muita dificuldade para usar, alguma coisa não está certa, né? Ou a forma que você está usando, ou o tipo do óculos, né? E isso tem que ser avaliado com calma, tanto pelo médico, né, oftalmologista, quanto no profissional óptico que vai confeccionar o óculos, né? Atenção redobrada. Exato. E quanto à lente? Todas as pessoas estão aptas, digamos assim, elas podem usar lente ou há restrições também? Exato. Então, a lente de contato, ela a gente usa ela de uma forma muito boa assim, para os pacientes. Por quê? Porque você acaba se livrando do óculos, né, em situações principalmente relacionadas ao esporte, né? Então, o paciente que gosta de prática esportiva, né, com óculos é difícil, né, de praticar esporte. E a gente consegue tirar, digamos, essa dependência do paciente ao óculos, né, para ele poder praticar a prática desportiva dele de preferência, né? E alguns pacientes, claro, não podem usar. Então, vamos dar um exemplo. Assim, algum paciente com dificuldade para manusear, né? Tem gente que tem a mão grande, né? E tem dificuldade para manusear a lente, às vezes rasga a lente, tá? Mas isso são casos muito, como é que eu vou dizer, raros, né, de acontecer, mas existem. Alguma patologia ocular que impeça o uso da lente, então distrofias de Fuchs, por exemplo, tem que ser avaliado em consultório. Então, não é uma forma assim, eu vou usar uma lente ou simplesmente eu vou, sei lá, adquirir uma lente em qualquer lugar e vou começar a usar sem ter a avaliação prévia, né? A gente precisa garantir uma segurança do uso dela para o paciente poder usar, né? Entre outras causas seriam também, Isabel, as alergias, né? Por exemplo, um paciente alérgico, às vezes ele tem rinite, enfim, crônica, e essa rinite ela tem alguma consequência ocular, que é muito comum. A gente tem que tratar a rinite, tá? A alergia ocular, no caso, né, com colírios, né, ou o próprio tratamento, às vezes, com otorrino, né, da parte da rinite, que é da parte da via aérea, porque, querendo ou não, as duas, o olho e o nariz, eles, uma maneira bem simples, eles se conversam. Então, quando um está irritado, inflamado com alergia, o outro também acaba tendo essa alergia, né, porque são muito próximos e a mucosa que recobre ali tem uma relação muito próxima e elas, digamos que, interagem, né, entre si. Então, se o paciente não tiver isso tratado, a adaptação dele à lente, ou o uso da lente vai ser mais difícil, né? Então, isso a gente consegue antes prever, consegue tratar antes de usar a lente de contato, né? Doutor, em outras oportunidades que a gente já conversou, o senhor também destacou a questão da coceira, que muita coceira, né, do modo excessivo, ela pode também lesionar o olho, né? Então, vale o alerta também para as pessoas. Certo, então, exato. E entra junto com as alergias e o uso da lente também. Se você já fica numa situação difícil, quando coça o olho sem a lente, com a lente pior ainda, né? Então, a gente tem que tratar isso antes do uso da lente, né? O uso da lente também requer lubrificação, né, limpeza, cuidados redobrados, né? Você coloca a lente, você tira a lente, né? Tem lentes hoje de uso diário, então, né, a pessoa coloca a lente, no final do dia ela tira e joga fora. E são baratas, não são lentes caras, entende? Então, tem muitos recursos hoje para todo tipo de paciente, né? Cabe ao paciente ter a vontade, o interesse de usar, né, e se adaptar a um desses recursos. E, obviamente, a gente tem alguns pacientes que usam lente há muito tempo, tá? E que, em algum momento da vida, vão gerar uma intolerância à lente, tá? Por quê? Porque o próprio paciente tem algum grau de intolerância mesmo, de reação, né, na mucosa, enfim, que pode gerar uma reação alérgica ou, enfim, uma intolerância mesmo. E a gente tem outros recursos, então, nesses casos. Mas, a maioria das vezes, tratando ele clinicamente, o paciente com colírios, a gente consegue fazer com que o paciente volte a usar a lente de contato de uma maneira confortável, né? E pacientes, por exemplo, né, Isabel, acima dos 40 anos, que se porventura ele tiver um grau prévio antes dos 40, ele depois dos 40 tiver dificuldade para perto, com a lente de contato a gente também consegue adaptar
com que a pessoa consiga enxergar de longe e de perto sem óculos, por exemplo, sabe? Tem um jeito para isso acontecer que às vezes funciona, às vezes não também, tá? Mas uma dica que a gente faz é assim, a gente consegue colocar uma visão para longe em um olho e o outro olho um pouquinho melhor para perto. Então o paciente ele vê de longe e perto com os dois olhos, obviamente, mas um olho fica um pouquinho melhor para longe e o outro olho um pouquinho melhor para perto, certo? E inclusive tem lentes multifocais, tá? Que são lentes que funcionam muito bem, né? E só que elas não corrigem o astigmatismo. Então é um restritor que a gente tem para alguns pacientes que têm muito astigmatismo. A lente de contato multifocal ela não existe no mercado ainda, ela não funciona. Então não da maneira que a gente gostaria, pelo menos, né? Então ficaria a dica assim, tem formas, né, para quem não gostaria de usar o óculos, né? A máscara, que é o principal fator, né, das pessoas não quererem usar o óculos hoje em dia. E a gente tem que, na prática, testar, ver se o paciente vai se adaptar, né, ao uso desses recursos aí, né? Certo, doutor. Bom, e quando a gente fala, o senhor falava em colírios, há também alguns tipos de medicamentos que são grandes aliados dos óculos ou das lentes na regressão, né, de uma miopia, de outros problemas. Isso, bem lembrado, Isabel. Então, assim, hoje a gente tem alguns recursos, né, principalmente relacionados à miopia, tá? Quanto ao aumento da miopia. Antigamente, a miopia, ela, quando começava logo cedo na infância, a gente previa que ela iria aumentar muito, né? E isso acabava acontecendo. Então, a gente tem em consultório hoje pacientes com 15 graus, 16 graus, adolescentes ainda, bem, não se tinha muito o que fazer, né, nesses casos para regredir ou estabilizar a miopia. O que se fazia era, quando estabilizava, fazer uma cirurgia para diminuir o grau. Mas o que realmente estava acontecendo dentro do olho, a gente não conseguia parar, que era o aumento do tamanho do olho, né? O olho míope, né, ele tem um tamanho maior, né? Claro, não dá para ver por fora, né? Ele cresce para dentro, no caso da órbita. Então, a gente não tinha muito recurso. Hoje, Isabel, tem um recurso que chama um colírio, né? Esse colírio, ele é uma diluição num colírio vendido em farmácia, tá? Que a gente consegue manipular ele em algumas farmácias em São Paulo, em Belo Horizonte. Não tem aqui, infelizmente, ainda, né? Mas a gente tem o recurso da manipulação, do fracionamento dele, né? E esse colírio usado diariamente, tá? Da medicação atropina, ele tende a estabilizar o grau da miopia, tá? E regredir, de verdade, não acontece, mas pelo menos estabilizar e evitar com que o grau aumente mais, tá? E é um recurso que a gente vem usando, tá? Tem diversos trabalhos citando isso aí e funciona muito, muito, muito bem, tá? Então, a gente tem pacientes que estavam aumentando 1, 2, 3 graus, às vezes, por ano, que estão hoje estáveis, né? E esse recurso a gente tem que usar, sabe, hoje em dia, porque se o olho do paciente continuar naquele crescente de grau, né, a gente sabe que tem um risco maior também de descolamento de retina, de outros problemas futuros, né, que se a gente não hoje intervir, pode gerar um problema no futuro, né? É bom ficar sempre atento. E, doutor, a gente fala em inovações, né? Como o senhor acabou de falar do colírio e outras técnicas que estão a todo momento sendo difundidas. E uma delas, recentemente, que está chamando bastante atenção e está sendo um ponto bem positivo também, né, doutor, para a área da medicina também, é a aprovação da cirurgia refrativa para as pessoas acima de 55 anos, é isso? Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre essa novidade. Isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre cirurgia refrativa, né? Existem diversos tipos de cirurgia refrativa. A maioria delas que a gente conhece, que era a mais usada até hoje, é a cirurgia laser. Funciona muito bem. Eu, inclusive, fiz cirurgia refrativa laser, eu tinha miopia, fiz, e hoje eu não uso óculos para longe, né? Então, perfeito, funcionou muito bem. Isso tem mais de 12 anos que eu fiz e até hoje está tudo ok. Mas eu tenho 42 anos e eu tenho dificuldade para perto agora, tá? Então, aí vem um outro problema, né? Eu corrigi um e agora tenho outro, que seria a presbiopia para perto, que é normal acontecer, tá? Então, o que se passa depois dos 40, começa essa dificuldade para perto para todo mundo, tá? Alguns mais, outros menos, dependendo do que a pessoa faz de profissão, ou dependendo da dificuldade dela, do tipo de leitura que ela faz, do tipo de texto, né, que ela vai ler, ou, enfim, da profissão. A gente vai ter que fazer a correção disso em algum momento, tá? Se o paciente sentir a necessidade de usar a correção. Tem pacientes que não adaptam com isso aí. Então, já existia essas lentes há mais de 10 anos no mercado,
né, que são lentes intraoculares, tá, que são usados para a cirurgia da catarata, né, que corrigem o grau de longe e de perto. Tá? Então, essas lentes são amplamente usadas no mundo todo e funcionam muito bem. Só que a gente tinha uma restrição para o uso delas até 2 semanas atrás, aí, quando o Conselho Federal de Medicina veio a liberar o uso da cirurgia refrativa, né, com implante de lente dentro do olho, né, exatamente como se faz na cirurgia da catarata. A gente remove o cristalino, que depois dos 55 a gente sabe-se que ele já não funciona mais de uma forma adaptativa para perto e para longe, ele está rígido, né, ele não consegue mais fazer essa movimentação do grau de longe e de perto. Né? Então, a gente sabe que depois de 55 anos a gente pode hoje corrigir esse grau nos pacientes, claro, quem for apto a isso, né, todo mundo que vai poder fazer, para corrigir o grau e não precisar usar mais o óculos, tá? Já era feita essa cirurgia, não é uma novidade, digamos assim, né? Mas com esse intuito refrativo, né? Isso tem que ser frisado, né? Com o intuito de não usar o óculos, foi liberado agora recentemente. Então, é uma novidade, tá? Já era feito, sim. Eu tenho diversos pacientes que a gente operou, foi introduzida essas lentes multifocais, elas funcionam de uma forma excelente. Então, a lente em si não é uma novidade. O que é novidade é a forma com que a gente vai poder usar ela agora, né? E poder, né, trazer mais conforto a mais pessoas, né, que não se adaptam ao óculos ou que não gostam de usar o óculos, né? Com certeza, reflete diretamente no bem-estar, né, doutor? Exatamente. Muito bem, então agradeço a sua participação, doutor André, e ficamos sempre à disposição para uma nova oportunidade. Eu agradeço e qualquer dúvida a gente está à disposição, né, enfim, através do Facebook, né, pode fazer alguma pergunta, ou também lá na clínica, né, que fica na rua Porto Alegre, 380, na rua do pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha, no andar térreo. Tá? Isso, a Clínica de Olhos Erechim, então, para disposição para esclarecer todas as dúvidas. Desse modo, nós encerramos o Equilibre-se desta semana. Você pode conferir esse programa e outros aqui na nossa página do Jornal e TV Bom Dia. Tenham todos um excelente fim de semana.